dizemos é farisaica, né? Os fariseus tinham essa ideia básica, e que nós entendemos assim, eles não entendiam assim, isso é importante dizer, de que a lei é pela lei. Quando o mandamento diz não matarás, opa, isso aí eu consigo seguir. Alguém aqui já matou alguém? Já assassinou alguém? Hã? Exatamente. Essa é a resposta. Agora, os fariseus não acreditavam assim. A ideia básica é: eu não assassinei ninguém, então eu nunca quebrei esse mandamento. Olha como muitas vezes, e provavelmente muitos de nós já pensou assim: não, isso aqui está tranquilo. Esse mandamento aqui eu nunca quebrei. Não é? Não adulterarás. E não sou nem casado. Ou seja, não tem a noção do que é o mandamento não adulterar. Mostrando que realmente nós precisamos entender o mandamento e muito mais. Do que a gente leu, no versículo 21, Jesus começa ensinando: ouviste que foi dito aos antigos. Jesus diz: ouviste que foi dito aos antigos. Então, será que Jesus está trazendo uma nova interpretação? Porque ele faz comparações, e aí a gente pode dar uma olhada em todo o capítulo 5, rapidamente. Versículo 21, ouviste que foi dito aos antigos. 22, ele contrapõe: eu, porém, vos digo. 27, ouviste que foi dito. Eu, porém, vos digo. 31, também foi dito. Eu, porém, vos digo. 38, ouviste que foi dito. Eu, porém, vos digo. 43, ouviste que foi dito. Eu, porém, vos digo. Será que Jesus está trazendo uma nova interpretação da lei? Porque ele diz: ouviste que foi dito aos antigos. Ou seja, se ele está contrapondo, se ele está discordando, ele está trazendo uma nova interpretação. Certo? Errado, né? Errado. Vamos lembrar do que foi exposto pelo nosso irmão Vitor aqui no versículo 17, como a palavra ela é bem clara para nós. Quando Jesus, no versículo 17 aí, ó, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Vim para cumprir. O Senhor Jesus, ele é mestre dos mestres. O próprio Deus está dando um sermão aqui. E ele prepara o solo para a pregação. Ele nos prepara para entendermos a sua palavra. Não penseis que vim revogar a lei. Aí ele vem e traz a correta interpretação da lei. Ou seja, tudo que a gente viu aqui a partir do 21, que se segue os contrapontos que ele irá fazer da má interpretação da lei e a correta interpretação da lei, nos mostra que o Senhor, além de cumprir a lei, graças a Deus por isso, porque nós temos a salvação no cumprimento da lei em Jesus Cristo, porque ele foi perfeito e cumpriu a lei aqui na terra. Além de cumprir, ele interpreta corretamente. Ele é o próprio Deus. E o que nós temos, basicamente, é que quando a gente lê ouviste que foi dito aos antigos, a gente precisa entender quem está falando isso. É alguém que é mais antigo do que os antigos. Ontem, a gente estava aqui no encontro literário, eu estava, não lembro o contexto, mas eu estava lembrando aqui de como eu, já dentro da igreja, velho assim, mais de 18 anos, né? E aí eu falei aqui ontem que eu falei, já adulto, eu tinha essa compreensão já adulto, sim, porque eu já sou adulto há muito tempo, estou velho mesmo. Eu já sou adulto já há 15 anos já.
basicamente, o que nós entendemos da palavra é que Jesus é Deus. E se a gente quebra isso, nós caímos em heresia. E eu estava comentando que eu acreditava que Jesus passou a existir quando nasceu da Virgem Maria. Tem muitos cristãos dentro das nossas igrejas com a má compreensão de quem é Jesus. Isso é o básico da fé. Quando a gente lê aqui, ouviste que foi dito aos antigos, lembremos dos atributos divinos. Ele é eterno. Nosso Jesus Cristo, ele é eterno. Ele sempre existiu. Se a gente nega isso, a gente nega que Jesus é Deus. Ou seja, não é que ele sempre irá existir. Ele é eterno, ele sempre vai existir. Não. Ele não tem fim e nem início. O alfa e o ômega. Então, quando a gente entende e lê aqui, ouviste que foi dito aos antigos, entendamos, Jesus é eterno. Ele não tem início. Gerado na eternidade. E aí ele traz o que os fariseus e escribas ensinavam. Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Veja, o que tem de errado aqui? Não matarás, quem matar estará sujeito a julgamento. Tem algo aqui escrito que nos diga assim, não, isso aqui está errado, Jesus tem que bater nisso aqui. O erro não está na letra. E a gente não pode cair, a gente não pode incorrer no mesmo erro que os fariseus. O erro está na omissão. O erro está de entender ou não entender, não buscar entender o que é o mandamento não matarás. Então a gente pode partir, vamos lá em Êxodo 20. Pedir a um irmão que leia. Êxodo 20, 13. Não matarás. Deu nem tempo de eu abrir. Não matarás. Irmãos, veja como o nosso coração é enganoso. Os fariseus e escribas, eles eram versados na lei. Eles conheciam mais dessa palavra aqui do que eu e vocês juntos. Só que a gente faz a nossa interpretação. Porque o que está escrito? Não matarás. Agora, se você não pega toda a lei de Deus e busca ligar os pontos do que é isso, não quebrei o mandamento. Esse mandamento aqui, nunca quebrei. É assim que a gente chega à conclusão. Mas veja os ensinamentos que nós precisamos entender. O reverendo Ageu, ele diz assim, antes de levarem a Cristo para a cruz, eles já haviam matado a Cristo dezenas de vezes em seu coração. É a partir desse pensamento que nós vamos seguir os versículos seguintes. Porque ouviste que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Não tem erro algum aqui, mas é a omissão. E aí, nosso irmão Ageu coloca muito bem aí, que tem a ver com o que nós vamos ver aqui agora. Lembrando sempre, irmãos, que você pode intervir, perguntar ou fazer uma contribuição, vai ser muito bem-vindo, eu agradeço. E toda a igreja, para que nós cresçamos e sejamos edificados. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento.
E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja no versículo 21, nós lemos que quem matar estará sujeito a julgamento. Nós, a partir do que vimos aqui, principalmente no estudo de semana passada, os fariseus estavam com a mente nesse mundo. Jesus vai deixar isso bem claro no capítulo seguinte de Mateus. Você pode virar a folha aqui e lembrar o que Jesus fala quanto à nossa mente. Versículo 19 de Mateus 6. Não acumuleis para vós os tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Irmãos, o ensinamento aqui, o princípio aqui, está na preocupação das coisas desse mundo, onde nós podemos lembrar muito bem da parábola do publicano, do fariseu, onde o publicano ele agradece a Deus se comparando com o próximo. Graças a ti, porque eu não sou como esse. Eu dou o dízimo, eu jejuo, eu faço todo o rito necessário. Ou seja, se comparar com o próximo é muito fácil. É muito fácil. É muito fácil. Principalmente quando nós estamos muito mais atentos ao erro dos outros do que dos nossos, né? E o ensinamento aqui é que o julgamento colocado aqui é desse mundo. Porque quando alguém matava uma outra pessoa, era óbvio o que ia acontecer. Essa pessoa ia a julgamento. E no pensamento dos escribas e fariseus, estava o julgamento apenas desse mundo, esquecendo completamente do que Jesus vai ensinar no versículo seguinte. Veja que Jesus começa falando: eu, porém, vos digo que quem se irá contra seu irmão. Veja que o grande pecado começa no coração. Jesus ele vai, de uma forma sábia, eternamente sábia, nos ensinando quem se irá contra seu irmão. Onde começa o assassino? O assassinato, perdão. Onde começa o assassinato? É no coração, irmãos. É no coração. Quem se irá contra seu irmão? Aqui não aconteceu nada. Eu não sei. Eu não sondo corações. Não vou saber aqui quem está irado. Aí você já está pecando contra Deus. Você está quebrando o 6º mandamento. Não matarás. E aí a gente vai caminhar por alguns versículos que vai nos fazer meditar sobre isso. Vou pedir ao irmão Douglas que abra em Efésios 4, 26. Irmã Tayane que abra em Tiago 1. Vamos ler o 19 e 20. Pode ler. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Pode ler. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém. Irmãos, veja que nós entendemos que existe uma ira santa, uma ira onde não é pecado, e de que nós podemos praticar essa ira. Amém? A grande questão é quando
nós praticamos essa ira. Porque se alguém te fecha no trânsito, aquela pessoa errou e você não sabe os porquês ela fez aquilo, mas você solta um insulto contra ela. Você deseja o mal dela. Não vou falar nada daquela pessoa. Tomara que ela bata na próxima esquina. Tranquilo. A ira sendo revelada ali. E muitas vezes você não expressa para ninguém, mas você deseja o mal daquela pessoa ardentemente. Veja que a ira, nós devemos ser tardios para irar. Esse é o ensinamento. É interessante que aqui, nosso catecismo vai falar sobre o que proíbe o sexto mandamento. E aí eu destaquei aqui a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança. Então não é só a ira, por quê? Porque o desejo de vingança é uma extensão da ira, né? É uma extensão da ira, você fica naquele desejo, tomara que, tomara que. Aí tem aquela frasezinha que a gente solta desde criança, bem feito, né? Bem feito. O bem feito era tão normal pra gente, que quando a gente ouvia um bem feito no contexto que não era de desejar o mal para alguém, a gente achava estranho, bem feito, bem feito. Ou seja, a gente perde até a noção do que é a sentença bem feito. Né? Bem feito é algo positivo, mas veja como parte do coração. Né? Porque você ouve, bem feito, bem feito. Você está desejando o mal a alguém. E Jesus, ele completa, ele vai fazendo uma gradação, porque vem a ira, e aí vem proferir um insulto. Aí agora você já foi além. Que estava no seu coração, agora você proferiu contra aquela pessoa. Você achou pouco se irar contra ela. Ah não, o pecado está pouco. Você vê que como é importante nós entendermos gradação de pecado, porque um pecado é o suficiente para nos levarmos ao que nós vamos ver aqui no final do versículo, ao inferno de fogo. Um pecado é o suficiente. A ira contra alguém é suficiente, mas a gente quer mais. A gente quer insultar essa pessoa. Né? E aí as palavras usadas aí são moros e raca. Raca é uma expressão em aramaico que quer dizer vil, desprezível. Então você, conversando com a Aline, inclusive ontem sobre isso, na NTLH, o termo usado é idiota. É idiota. Aí eu até brinquei com ela, ficou preocupada, né? Que ela usa idiota assim, com muita facilidade. Mas veja como a questão é do coração. Como questão do coração. Por quê? Porque uma coisa é você falar idiota, né, na brincadeira. Não é? Outra coisa é você falar idiota na ira. Você veja como o pecado parte do coração. Né? Porque você falar tolo, você é um tolo ou tolinho. Será que foi pecado? Você irá julgar isso. Você irá sondar seu coração para que você entenda. Pequei contra meu irmão. Veja que o insulto em si, a palavra usada, se é idiota ou não, vai depender muito. Vai depender totalmente do seu coração. Então, vai usar idiota? Preste atenção em qual contexto. Irmãos, até aqui, o que foi usado foi o aspecto negativo da lei. Aspecto negativo. Porque nós entendemos que Jesus vem trazendo
ensinamentos nos mostrando o não matarás. Então, revisando, vamos ler toda a resposta do catecismo. Vamos ler juntos, não sei se ficou bom aí para ler. Então vamos ler juntos. Os pecados proibidos no 6º mandamento são o tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária, a negligência ou a retirada dos meios ilícitos ou necessários para a preservação da vida, a ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo que tende à destruição da vida de alguém. Irmãos, veja novamente como o pecado está ligado ao coração, porque aqui ele coloca as exceções, né? Eles colocam, o catecismo coloca a exceção do que não é assassinar alguém. Olha só, o que escandaliza muitas pessoas. Tirar a nossa vida ou a de outrem, exceto no caso de justiça pública, ou seja, é uma condenação onde a pessoa condenação pelo Estado, a pena de morte, porque essa pessoa ela tirou a vida de alguém, ela assassinou alguém, agora a vida dela será tirada. Numa guerra legítima, ou seja, você está se defendendo. Você vê como é importante as palavras colocadas aqui, né? Uma guerra legítima. Ou defesa necessária. Você defender a sua família, você defender alguém que está sendo atacado. E aí, muitas vezes, será necessário tirar a vida dessa pessoa. Isso não é pecado. Olha como que isso choca a cultura de hoje. Mas principalmente por quê? Porque não tem o entendimento do que é não matarás. Que no original é não assassinarás. É a palavra usada aí para assassino ou para assassinato em toda a lei. Veja como tirar a vida de alguém não necessariamente é assassinar, é quebrar um mandamento. Isso é escândalo, né? Escandaloso para os dias de hoje. Veja como o mundo não tem como solucionar o problema da ira, que parte do coração. É Deus que prescruta o coração e é Ele que vai julgar vivos e mortos e que nós não estejamos sujeitos ao inferno de fogo. Essa é a nossa oração. Agora, no aspecto positivo, versículo 23, se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Vou pedir ao irmão Vinícius que abra Mateus 12, 34, o irmão Vitor que abra em Colossenses 4, 6, o irmão Áquila, Efésios 4, 29, irmã Verônica em 1 Pedro 3, 7. Ok, vamos meditar na palavra aqui. Começando então por Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas, sendo maus, porque a boca fala que está cheio o coração. Veja, irmãos, aqui vai respondendo do que a gente viu no aspecto positivo, no aspecto negativo, e agora colocado como no aspecto positivo,
A boca fala o que está cheio o coração. Nosso coração, como já foi dito, ele vai julgar, né, aquilo que nós fazemos. E aí você sempre vai voltando aos seus pensamentos. E muitas vezes nós pecamos por ignorância, né? Nós precisamos sempre voltar na nossa mente pensando naquilo que estamos fazendo. Colossenses 4:6, por favor. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Isso aí. Nós fomos expostos a Colossenses 4 recentemente, então esse versículo sempre vem à mente, nós lembrarmos como deve ser a nossa palavra, né? Efésios 4, 29. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Isso aí, amém. Você vê que ele traz o aspecto negativo e positivo. Não é para sair palavra torpe, mas unicamente palavras que edificam. E antes da gente ler 1 Pedro 3:7, entendamos aqui o contexto dos versículos 23 e 24. Depois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e o pastor Mauro Master, ele nos faz lembrar, ele nos traz o entendimento de que aqui Jesus está ensinando na Galileia. E onde era o altar? Se a gente lê apenas com a nossa mente na nova dispensação, você pensa, vou ao altar, aqui o altar, vou trazer minha oferta na hora dos dízimos e ofertas colocar aqui. Não tem nada disso. Não tem nada disso. O entendimento aqui é que o altar está em Jerusalém. Jerusalém está a 2 dias de onde Jesus está pregando. 2 dias a pé. Então, imagina, você vai para Jerusalém fazer sua oferta. Você chegou lá, você está com a oferta. E a oferta, e aí você se lembra, é isso que Jesus traz aqui para a gente. Você se lembra que teu irmão tem alguma coisa contra você. Poxa, não dá para eu ofertar assim. O que eu faço? Eu volto mais 2 dias a pé. Vou me reconciliar com meu irmão. Aí, tá tudo ok, agora eu volto mais 2 dias a pé. Para poder fazer a minha oferta, que o versículo 24 vai dizer, primeiro, ordem de prioridade das coisas. Primeiro, reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Minha irmã, por favor. 1 Pedro 3:7. Marido, vós igualmente viver a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Interessante nesse texto é que Pedro traz ensinamentos. É claro que a divisão de versículos não é inspirada. Pedro não teve essa intenção ali, mas é interessante que são 6 versículos para as mulheres e 1 versículo para os homens. Mas olha como termina o versículo. Para que as vossas orações não sejam interrompidas. Veja como nós tiramos esse princípio daqui, de você fazer todo o esforço de andar 2 dias para entregar a sua oferta, mas ela não vale. A sua oração vai ser interrompida, porque você precisa tratar do pecado. Então, irmãos, tem uma ilustração, perdão. Tem uma história em 1 Samuel 15. Por favor, vamos abrir. 1 Samuel 15.
Versículo 2. Saul já foi ungido rei e diz: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Ok? Saul convoca os homens, chega à cidade de Amaleque, versículo 5, e segue a história. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. Versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Ó, presta atenção aí, que aí já começou a inventar, né? Desde Avilá até chegar a Sur. Perdão, perdi aqui. Porém, a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul, versículo 9, Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Ou seja, a gente não vai entrar aqui na questão, lembrando de que quem mandou matar crianças de peito, meninos, mulheres, animais, foi o próprio Deus. Né? Colocou aqui sobre guerra legítima. O Senhor é Deus que dá e tira a vida. Mas o ponto principal aqui está na desobediência de Saul. Por quê? Porque ele tem uma noção de que, peraí, isso aqui vai ser bom para o meu povo, isso aqui vai ser bom para o povo de Deus. Então, ele começa poupando a vida de Agag, que é o rei. Versículo 10. Veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Veja que isso aqui é Saul falando. Ele realmente está acreditando que ele executou a palavra do Senhor. Veja como lembra os fariseus. Foi falado aqui semana passada sobre os hereges, né? Não sei se foi o Vitor que comentou sobre isso. Não lembro o irmão que comentou. De que os hereges acreditam que estão certos. Os hereges estão prontos para morrer pelas suas inverdades. Ou pelas suas verdades, né? E olha a palavra de Saul para Samuel. Olha isso. Eu executei as palavras do Senhor. E aí, versículo 14. Samuel diz: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos e o mugido de bois que ouço? Saul diz: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Veja que a intenção dele, e foi falado aqui, né, sobre Uzá, né, de que Uzá, ele foi salvar a arca. Né? Ou seja, ele foi com uma intenção positiva de salvar a arca. E adivinha o que aconteceu com ele? Ele foi morto. Né? Nosso irmão trouxe aqui no catecúmeno. E veja como Saul, ele incorre no mesmo erro.
de desobedecer a Deus e para oferecer o melhor para Deus. E aí, segue, meus irmãos, a história. No versículo 22, diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, esse versículo é muito famoso, né? Obedecer é melhor sacrificar, esse trecho, né? E a gente, de novo, cresce com uma compreensão, talvez não necessariamente errada, mas sem o contexto do que está ensinando ali. Obedecer é melhor que sacrificar. A gente só ouve isso, obedecer é melhor que sacrificar. Mas olha o contexto. Ele separou animais para adoração a Deus, só que desobedecendo. Como nós conectamos isso aqui que nós lemos em 1 Samuel 15 com o que nós lemos em Mateus 5, versículos 23 e 24? Alguém quer responder? Como nós conectamos o que nós lemos, essa história, com o que nós vemos aqui dos versículos 23 e 24? Obedecer é melhor que sacrificar. Ou seja, vai trazer a oferta ao altar, aí você chega lá, lembra que você tem alguma coisa, ou o teu irmão tem alguma coisa contra você? Peraí, o que eu vou fazer? Eu vou entregar aqui a minha oferta, ou vou me reconciliar com meu irmão? Ah, já sei. Vou entregar a oferta, porque eu já estou aqui, né? Lembra que eu andei 2 dias? Então eu já estou aqui, então eu vou oferecer. Aí eu voltando, eu vou me reconciliar com meu irmão, porque aí eu não vou precisar ir e voltar. Mas não. Obedecer é melhor sacrificar. Vai primeiro, versículo 24. Isso é muito impactante, meu irmão. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. E então, voltando, faz a tua oferta. Nós somos chamados, meus irmãos, a viver uma vida de obediência. E não há espaço na Igreja de Cristo para um irmão que não fala com outro irmão. A gente precisa entender isso. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Onde você não entende. Ah, tá tranquilo você viver assim? Até quando? Até quando? Olha o ensinamento de Jesus, de como isso é assassinato. Esse é o princípio. É assassinato. Está assassinando o seu irmão. Como nós podemos dizer isso com tanta clareza? Eu vou pedir ao irmão, a irmã Dayana, que abra, estou continuando aqui a linha aqui. A irmã Dayana é a próxima. Gênesis 9, 6. Pode ler, minha irmã. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. Irmãos, quando você peca contra seu irmão, você pecou primeiro contra Deus. Como já foi dito aqui, é suficiente para você queimar eternamente no lago de fogo. Aqui nós vemos o princípio eterno. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Veja que aqui não está falando do meu irmão.
Está falando daquele que foi feito segundo a minha imagem. E quem foi feito segundo a minha imagem? Perdão, segundo a minha imagem. Corta essa parte aqui. Segundo a imagem de Deus. Segundo a imagem de Deus. Ou seja, não há um ser humano que não mereça o nosso respeito. Não há um ser humano sequer, por mais pecador que ele seja, que não mereça o meu apreço. Que não mereça que eu olhe com um olhar de misericórdia, lembrando que se eu peco uma vez, eu quebro toda a lei, eu estou no mesmo patamar que ele. Estou no mesmo patamar que ele, eu mereço o mesmo inferno que ele. Não é um inferno por um período. Eu pequei menos, vou ficar um período só aqui no inferno. É eterno. É eternamente. E esse é o princípio ensinado aqui, meus irmãos. Veja como é importante nós entendermos para continuarmos. E novamente voltamos no versículo 20, de que se a nossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, não entraremos no reino dos céus. E segue. Entre em acordo, versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Veja que o pastor Martin Lloyd Jones coloca que isso aqui é uma ilustração. E veja que, como nós lemos já em Gênesis 9:6, de que toda pessoa feita à imagem de Cristo merece que nós vivamos respeitando e praticando o aspecto positivo da lei. Teu adversário. Ou seja, nós somos ensinados, e nós vamos ver aqui no final do versículo do capítulo, né, no último ouviste que foi dito, versículo 44 diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Olha como o ensinamento é completo, né? Agora eu estudei essa perícope aqui, agora eu vou estudar a próxima, e que nada tem a ver com o que eu estudei. Não, está tudo aqui. O Senhor Jesus nos revela na sua palavra. O aspecto positivo da lei no versículo 44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, o teu adversário, você está caminhando junto com o teu adversário, a ilustração é essa. Você está caminhando junto com o teu adversário, você está a caminho com ele, e ele está te levando para que o teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e seja recolhido à prisão. A ideia aqui básica é que você já pecou contra o teu adversário, e aí ele está te levando. E aí você vai entrar em acordo sem demora. Sem demora por quê? Porque uma hora vai chegar. Vocês estão a caminho. Se você demorar muito, vai chegar. E quando chegar, ele vai te entregar ao juiz. O juiz é o oficial de justiça e você vai ser lançado na prisão. Você não vai sair dali até que você pague o último centavo. Essa é a ilustração. Você já está a caminho, você já pecou contra o teu adversário. Agora você precisa entrar em acordo com ele. Veja que no versículo 26, você não sairá dali até que você pague o último centavo. E quando que você vai pagar o último centavo? Nunca, né? Nunca. Essa é a ilustração. Você nunca vai conseguir pagar o último centavo. Porque, lembra, se você pecou contra Deus, como é que você vai fazer para pagar o último centavo? É isso que nós lemos lá em Gênesis 9:6. Vai pagar como? Não tem como. Uma vez que você pecou contra Deus e um Deus eterno,
a sua punição é eterna. Então, não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Gente, essa verdade, essa realidade aqui, do versículo 26, é a mesma do versículo 22. Estarás sujeito ao inferno de fogo. E quando a pessoa vai sair do inferno de fogo? É a mesma pessoa que, quando entrar na prisão, recolhido à prisão, versículo 25, final do 25, que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Veja como Jesus traz ensinamento eterno, enquanto os fariseus estavam preocupados com o tribunal desse mundo. Ele vai ser punido. Okay. Mas Jesus traz aqui o que é escandaloso, que é o inferno, que é a morte eterna, meus irmãos. É a morte eterna. Então precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos ensina, olhando sempre com o que nós lemos aqui em Mateus 6, para não incorrermos nos mesmos erros dos fariseus, pensando só nas coisas aqui da terra. Juntar tesouros no céu. E o princípio é esse. O princípio é: pequei contra meu irmão, antes pequei contra Deus. E qual é a punição de um pecado? É o inferno. Mas graças a Deus. Aí vem a boa notícia, né, meu? Graças a Deus que esse mesmo Cristo que nos traz verdades eternas e duras é o mesmo que morre por nós, que sacrifica por nós, para que nós não fôssemos para o inferno de fogo. Porque não temos condições de pagar o último centavo. Mas Ele pagou o preço na cruz. Ele pagou o preço na cruz. Você vê como Jesus Cristo aperta a rocha. Mas Ele que sofreu isso aqui. Foi imputado sobre Ele a ira de Deus. Foi imputado sobre Ele os nossos pecados. E a ira de Deus foi satisfeita. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O irmão quer comentar? É interessante essa passagem de 1 Samuel, porque a gente tem esse verso, né? Obedecer é melhor que sacrificar, muito fora do contexto, né? A gente cresce fora muitas vezes é questão de sacrifício pessoal, né? Essas questões todas fora do contexto da palavra. Mas é interessante ali porque Saul, ele estava muito convicto, né? Que ele fez não foi uma afronta a Deus. Porque ele matou todos, né? Matou tudo. E o que ele pegou como espólio foi justamente aquilo que era bom aos olhos do homem, né? Tudo que era vil, eles mataram. Tudo que era vil, tudo que era ruim aos olhos dos homens, eles mataram. Então eles cumpriram a palavra de Deus. Então é aquela ideia do tio, né? A vírgula, né? Só uma coisa secundária, de repente Samuel entendeu errado o que Deus falou para ele, né? Não foi bem assim. E a gente muitas vezes se pega cometendo o mesmo erro, né? O mesmo problema assim de você olhar o mandamento, aí você ser exposto à palavra de Deus e você achar, cara, essa interpretação minha deve estar equivocada, né? É uma interpretação que não deve ser a interpretação correta, isso aqui está muito pesado, não deve ser bem assim. Aí você começa a raciocinar para tornar o mandamento mais leve, né? Aí você começa a pensar, pô, deve ser por esse caminho é o caminho inconscientemente, cara. Inconscientemente, a gente busca o caminho mais fácil sempre, né? Os atalhos. Sim. A gente está lendo o Peregrino, né? Aquele atalho da cidade da moralidade, né? Do Peregrino. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o nosso coração pecaminoso é um coração que vai querer um caminho mais fácil. Para tudo. Seja no mundo físico, né? Para quem gosta de malhar aí, fala nesse sentido, né? E você tem que frear a sua boca, né? Criar disciplina. Porque a disciplina é justamente isso, né? Você frear os seus desejos. Você não é inclinado para a disciplina. Né? Disciplina é você frear os seus prazeres,
criar aquilo que você quer de forma descontrolada. Então, assim, essa passagem ela é muito interessante, né? Essa questão de você não buscar o caminho mais fácil, né? E é justamente dentro desse contexto do mandamento, não matarás, né? Então, quando você encontra no sexto mandamento não matarás, aí você vê o aspecto interno que é odiar o seu irmão, né? Que você já mata. Aí dentro desse contexto, às vezes, a gente acaba criando escapes, né? Assim, escapes em que sentido? Escapes do que é odiar. Aí você começa na sua mente a definir, mas eu notei, porque eu tenho esse sentimento aqui, esse sentimento não se enquadra como ódio. O pecador, ele começa a raciocinar de forma a querer enquadrar ele fora da lei. Tipo assim, que a gente viu lá, a lei ela denuncia, né? Então se ela está me denunciando, eu vou fazer uma autodefesa tentando escapar desses termos da denúncia, né? Então, se a denúncia fala ódio, eu vou falar que ódio não é bem assim, o que eu sinto não é ódio, é outra coisa. Ou pegar a palavra, por exemplo, Conformismo, esse texto, esse versículo de Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, você inclui ali tudo que você quiser sobre o que é ira. Você define a ira que é colocada naquele texto. Quando o texto está ensinando que a ira ali é ira contra o pecado. É só você olhar para você que você vai se irar todo dia contra o pecado. Então, faça esse exercício de se irar diariamente. Agora, quem você sabe que peca mais? Nesse mundo inteiro. Quem você conhece todos os pecados? Você é capaz de conhecer todos os pecados. É você mesmo. Então, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você vai se irar contra os seus pecados, contra aquilo que você tem feito contra Deus. Ou seja, você pegar um versículo desse, como você colocou, né? Você começa a definir na sua mente o que é ódio. Não, isso aqui eu estou mirando de uma forma correta. Mas será que é isso que a Escritura ensina, né? Então, esse é o... O pastor Ageu, O ódio vem junto, acompanhado. Difícil você separar o ódio. O pastor Ageu, ele coloca que 99% das vezes a ira é pecado. 99% das vezes. Sempre tem um pouquinho de ódio que vem junto. De autojustiça. Sempre tem alguma coisa assim. Vamos lembrar da parábola do escriba e do publicano, né? Do fariseu e publicano, né? Você está sempre se comparando. Por essa comparação, você cai em pecado. Outro aspecto que eu achei interessante, que é ali que a gente vê em Gênesis, né? Que é o pacto noético, né? De Noé. A questão do sangue derramado, né? Ali antecede a lei, né? Então, você vê que o mandamento de pena de morte, a pena capital, antecede a própria lei. Então, você não pode falar se a lei caiu e tudo mais, a lei cerimonial civil, né? Mas, enfim, você vê essa ideia, eu estava até lendo uma vez sobre os direitos humanos, né? Direitos humanos mesmo, né? Nessa narrativa aí permitida, não. Direitos humanos mesmo. A base dos direitos humanos, né? Ou seja, aquele mínimo de dignidade à vida, ela só pode ser observada como um mandamento quando você tem a palavra de Deus. Como Deus realmente, um semelhante feito à imagem de Deus, do divino, que estabelece a forma como esse ser humano deve ser tratado. Quando você tira Deus da jogada, que é o que nós temos visto hoje, os direitos humanos ele fica a critério de cada sociedade e cultura, né? Se a cultura de determinado local pode matar um deficiente físico quando nasce, então ali, ok, pode. Onde vai estar os direitos humanos amparados? Aquela cultura, aquelas pessoas daquela cultura aprovam, mas quando você entende que a imagem de Deus, ou seja, existe um divino que estabelece regras sobre como deve se tratar um ser humano, por ser a imagem dele, você vê que está pautado em algo eterno, né? Independente do tempo que nós estamos vivendo, se é 2000 anos depois de Cristo, se é 3000 antes de Cristo. Estabeleceu como deve ser tratado um ser humano. E a questão do derramamento de sangue, né? Então é muito interessante porque nós temos perdido isso, né? A sociedade ela tem se afastado de Cristo, né? Ela tem ficado cada vez mais ateia. Você vê essa base dos direitos humanos sofrendo uma mutação na história. Quando você está em direito constitucional, que você vê os mandamentos constitucionais ali de direitos fundamentais, você vê a vida como um direito fundamental. Mas hoje a vida já não está mais bem assim, né? Onde começa a vida no nascimento, você já começa a flexibilizar a vida. Dentro do útero da mãe ainda nas vidas, então pode matar. Determinada situação, se a pessoa pode ter um suicídio assistido. Então você vê já discussões que estão flexibilizando esse parâmetro sólido e absoluto que Deus estabelece da vida, né? Então você vê como esse distanciamento de Cristo
perverte toda a justiça, né? Exatamente, exatamente. O que eu estava pensando essa semana sobre isso é justamente esse ponto que você colocou, sobre como nós estamos prontos a simplesmente colocar culpa nas outras coisas ou nas outras pessoas. Porque o pensamento é o seguinte, é o espiritual versus o social. Então, a justificativa básica você traz um ensinamento que é positivo, por exemplo, racismo. Racismo é pecado e a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia, a palavra de Deus é suficiente. E mais, nós tivemos aqui um estudo agora sobre isso. O movimento, seja lá qual for, ele não vai ser capaz de julgar a mente e o coração do racista. Deus vai. Você vê como é que esses movimentos não adicionam ou não ajudam em nada. Não ajudam em nada a vencer o racismo. Porque Deus, ele julgará vivos e mortos. E a mesma coisa para outros pecados, lembrando agora, no contexto de escola, né, de bullying também, mesma ideia. A gente vai colar cartaz, a gente vai dizer o bullying é errado e tal, mas é o evangelho. É só pelo meio do evangelho que há eficácia nisso. Eficácia nisso. Ou seja, o resto é como os fariseus, é tudo externo. Tudo externo. Por quê? Eu não pratico bullying. Mas e no seu coração, na sua mente? Você está odiando aquele seu coleguinha ali? O pedófilo foi preso, né? Aquele cara que foi preso com a criança na mala, o pedófilo. Não Na rede sabia, social dele estava lá tudo contra a pedofilia. A rede social dele, É. várias postagens contra a pedofilia. O cara foi preso com a criança dele, tinha acabado de molestar a criançada na mala. Exteriormente, caraca, aquele cara ali é um exemplo, né? Isso aí, tem que punir a pedofilia mesmo. Ele era um pedófilo. Só quem não. sabia? Deus. Porque Deus pescou o teu coração. Então, pedófilo, exteriormente, se apresentando como alguém que luta contra a pedofilia. Grave. E pode falar, meu. Não, eu estava pensando, né, lá no finalzinho do estudo, sempre, estava até pensando ontem, né, sempre que a gente minimiza a lei e a extensão da lei, você sempre vai tocar em Cristo. Porque se você minimiza a lei, você diminui o sacrifício de Cristo. Então, por exemplo, se eu entendo a lei só como não matar, logo, quando Cristo estava pendurado no madeiro, bebendo o cálice da ira de Deus, ele não estava espiando o meu pecado do não matarás. Ele está espiando o meu pecado do não cobiçarás, do outro. Mas não matarás eu consegui. A reta justiça eu consegui do não matarás. Agora, quando a gente entende a real exposição da lei, a real interpretação dela, do primeiro ao 10º mandamento, a nossa visão da necessidade de Cristo cresce de uma maneira que a gente não consegue nem mensurar. Porque você olha para o decálogo, do primeiro ao 10º mandamento, você quebrou tudo. Cristo teve que espiar cada minúcia, cada tio da lei, porque eu não consigo guardar. Quando Cristo está no madeiro, ele está espiando cada minúcia da lei, porque eu peco. Aí, quando vê isso sobre não matarás aqui, é impossível ninguém olhar para si e dizer, se não fosse Cristo, eu estaria no inferno. Ninguém aqui conseguiu guardar esse mandamento do matarás. E se não tivesse o Cordeiro Pascual colado antes da fundação do mundo, que no tempo se fez carne e expiou esse pecado, agora, diante de tal estudo, estaria só esperando condenação eterna. Porque a gente não consegue. Eu estava até lendo ali o Gênesis, é importante ver isso, Deus ainda fala para Caim, em Gênesis 4:6, você tinha falado que começa no coração. Caim não tinha matado Abel ainda, mas no coração ele já era um discípulo. Isso. Deus fala em Gênesis 4:6, o Senhor disse a Caim, por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deve dominar. É que vê que Caim não conseguiu dominar. O
O ódio dele só foi crescendo até vir a se tornar homicídio. Talvez a nossa sociedade ela consiga guardar aí o homicídio, vamos colocar assim, porque ainda tem uma lei que puna. Uhum. Por mais que a gente pode discutir se é tudo certo ou errado, mas é ter mínimo de lei que puna. Nós estamos falando de Caim e Abel, que não tinha nenhuma lei, só Deus. Mas não tem uma lei assim. Se Deus tira o Estado, né, tira a graça comum, o ódio que hoje a gente busca pelo próximo, até o não cristão, isso iria cair necessariamente em homicídio. Mas até mesmo a gente, até os Estados hoje de regenerado, estava até no documentário que diz sobre criminologia, o criminoso ele pondera se vale a pena praticar o crime. Poxa, se eu praticar esse crime, eu quero ficar preso. Muito comum, ele pondera. Mas muitas vezes o crime de não matar não é porque é errado, mas porque ele não quer a pena. Uhum. E a gente pode não praticar isso, mas ainda voltando, né, no sentido pleno da lei, a gente odeia nosso irmão. Infelizmente. A gente gostaria de. A gente tem que o quê? Se reconciliar. Mas uma coisa pequena, boba, a gente nutre um ódio no coração que ninguém está vendo. A gente ainda abre um sorriso para esse irmão. Ué, é a questão que a gente vê numa família. Quando você vê uma história de que um homem matou a esposa, você fala, poxa, mas no contexto assim de que você conhece as pessoas, né? Isso nunca aconteceu comigo, mas aquelas pessoas eram tão gentis, o marido era tão gentil com a esposa. Você não conhece o coração daquele homem, você não sonda o coração daquele